A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Amigos da TV Serra, minha saudação, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bom? Tudo bem? Grande alegria. A partir de agora começamos a nossa entrevista do dia. É o primeiro programa que nós estamos apresentando, produzindo no ano de 2026. Então, bem-vindo 2026, feliz ano novo. Ainda cabe nesses primeiros dias também que a gente tenha um ano abençoado, um ano de muita paz, de muita saúde, de muitas realizações e que o ano também possa nos inspirar na esperança, em fazer coisas boas, em ter avanços, em trabalhar pela comunidade, que sejamos abençoados e iluminados por Deus e por Nossa Senhora de Caravaggio. A nossa entrevista do dia começa com o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agenda a tua consulta, é só ligar 54 3698 1103. E CSG Pedágio Eletrônico, qual é a tua maneira preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Então acessa www.csg.com.br e confira o jeito que mais combina com você. Hoje nós temos a alegria por ser a primeira entrevista do dia produzida no ano de 2026. Nada melhor do que abrir esse ciclo de entrevistas do ano também com a presença do prefeito municipal Jonas Tomazini aqui nos estúdios da TV Serra. O prefeito vem aos estúdios para fazermos um balanço, um olhar do que foi o ano passado e também prospectarmos o ano de 2026 na gestão pública municipal aqui em Farroupilha. A gente sabe que o ano de 2025 não foi um ano fácil, foi um ano exigente, foi um ano em alguns pontos um pouco difícil também. E o que a gente espera para 2026, sendo um pouco realista, também não deveremos ter um cenário tão favorável, sobretudo economicamente falando, do ponto de vista político da nossa região e da América do Sul como um todo. Mas eu quero agradecer a presença do prefeito Jonas aqui nos estúdios. Prefeito, bem-vindo, que alegria poder abrir o ciclo de entrevistas do dia do ano com a tua presença aqui, com a sua presença. Bem-vindo, olá, tudo bem? Oi, Leandro, a todos os nossos telespectadores, a alegria nossa de poder estar aqui presente abrindo essa série de entrevistas desse ano de 2026 aqui na TV Serra. A gente gosta muito sempre de poder compartilhar as informações, prestar contas desta nossa missão de estar ao lado da nossa comunidade, conduzindo aqui os rumos do nosso município. A gente praticamente encerrou ali o ano de 2025 com uma entrevista lá no gabinete, naquela oportunidade falando sobre a passagem do tornado em Vila Rica e também aí a atuação da Prefeitura Municipal e dos nossos órgãos de segurança pública, e agora estamos aqui para fazer essa abertura das entrevistas do ano de 2026, falando um pouquinho ainda sobre 2025, sobre as dificuldades, mas também as conquistas que nós tivemos no ano passado e tendo algumas perspectivas para esse ano de 2026. Com certeza. Prefeito, o ano de 2025 ele foi muito focado. Quando eu digo focado, não significa que tenha sido somente, mas uma atenção muito básica tomou conta da gestão pública municipal, que foi todo o trabalho de reconstrução das chuvas, das enchentes do ano de 2024, que para nós aqui em Farroupilha não fomos tão atingidos, graças a Deus, quanto outros municípios. E também é uma obra que ainda não está acabada. A gente poderia dizer de que as questões em torno da reconstrução talvez são um dos grandes destaques do ano que passou?
Sem dúvida, desde o começo do ano, ainda em 2024, a gente percebia a necessidade de nós nos reconstruirmos da forma que fomos atingidos pelos eventos climáticos de 2023 e 2024. É verdade, Leandro, que teve municípios que foram muito mais atingidos do que nós, mas principalmente no interior, e ainda bem, não com perdas humanas. Tivemos um caso apenas que foi durante o ano passado, que acabamos tendo um óbito, mas no geral a gente teve um controle, não teve perdas numerosas como tiveram outros municípios da nossa região, mas tivemos muitos estragos e tivemos muitas necessidades de fazer e ainda de obras que ficarão para o ano de 2026. Então foi um período difícil, um dos mais difíceis que Farroupilha já enfrentou, mas a gente com planejamento e responsabilidade reconstruiu de maneira mais forte, mais sólida equipamentos que nós tínhamos antes, como pontes, como taludes, como estradas, como deslizamento de encostas, que a gente também fez atuações. E aqui eu poderia dizer, né, a gente começou o ano lá com aquela entrega da obra da construção daquele talude na subida da Busa em 2025, que vamos lembrar, em 2024 não permitiu que a romaria acontecesse pelo trajeto tradicional para quem vem de Caxias do Sul principalmente. Havia riscos. Havia muitos riscos e em 2025 a gente entregou essa obra que deu segurança, permitiu que a gente voltasse para a nossa romaria com o seu trajeto tradicional e voltasse a ter o tradicional movimento ali na Romaria de Caravaggio, que foi impactado no ano de 2024. Nós tivemos também repavimentação na estrada de São Miguel, nós tivemos a reconstrução da ponte na FR-80, a estrada Santo Balbinotti, ali também na descida da Busa, que tinha sido completamente afetada e o Arroio Biazus tinha mudado o curso do rio e a ponte tinha sido parte dela levada embora e ela estava insuficiente. Tivemos uma ponte nova, uma ponte robusta, com uma estrutura bastante sólida para que possa também aguentar esses novos momentos de desafios climáticos. Nós tivemos a recuperação de 3 pontilhões na estrada Henrique Antônio Galafassi, né, os conhecidos pontilhões ali do Romã, da Minas Sul e também o pontilhão dos Debona, que foram recuperados junto com esse pacote de desassoreamento que foi feito ali no Arroio Biazus, que foi um dos que mais teve subida no período das enchentes e precisou de intervenções importantes por parte do município. Lá na linha Paese também, a gente fez uma nova ponte, e inclusive agora uma ponte que tem veículos nos 2 sentidos. Então, Leandro, isso também é importante. Em muitos casos a gente se reconstruiu e a estrutura que veio ela é melhor, ampliada do que a estrutura que a gente tinha anteriormente. E também entregamos mais no final do ano uma nova ponte na linha Caçador, um grande pedido daquela comunidade e que fazia com que pessoas da mesma comunidade tinham que fazer grandes deslocamentos com a ausência daquela ponte que foi levada pelas chuvas. Também um trabalho em conjunto com a Defesa Civil Nacional, com a Defesa Civil do Estado, onde nós buscamos recursos para poder fazer a reconstrução do nosso município. Mas a gente ainda tem desafios e mais, os eventos climáticos não pararam e nos demonstrou isso ali com Vila Rica, né, o tornado que a gente teve no dia 23 de dezembro. Antevéspera de Natal. Antevéspera de Natal, que também colocou novas necessidades de reconstrução para esse ano de 2026. E a gente tem também ainda demandas, tem a ponte do Machadinho que está sendo construída, a gente tem essa necessidade das encostas ali na linha 7 de setembro, no caminho de quem vai para o Salto Ventoso, que a gente está com o projeto completo lá junto à Defesa Civil Nacional para ser analisado, e a gente teve também o nosso decreto de situação de emergência, que foi homologado pelo governo do estado e que agora está em análise junto ao governo federal. A gente fez uma estruturação da nossa Defesa Civil, a gente percebeu que já está com uma possibilidade melhor de resposta quando acontecem os eventos climáticos, mas a gente sabe ainda que tem muito por avançar e a gente vai continuar trabalhando nesse assunto.
Quer dizer, tem muito ainda a ser feito na reconstrução agora para 2026. Vai dar para terminar tudo nesse ano, prefeito, ou o senhor acha que é difícil? Tem algumas obras mais complexas, principalmente nessa questão do deslizamento das encostas, que eu acredito que ela tem um tempo de execução maior. Então ela vai iniciar nesse ano, mas eu não sei se ela conclui durante o ano de 2026. Nós temos grandes desafios pela frente, temos também a questão de Vila Rica com a reconstrução da escola José Quesini, que a gente está esperando essas homologações finais, mas que nós vamos, claro, abrigar os alunos, ter o ano letivo normal, para que a gente possa também ter esse processo de reconstrução importante naquela comunidade. Com certeza. Prefeito, vamos falar também sobre educação. Me parece que o ano de 2025 ele foi um ano de muito boas colheitas na educação, mais uma vez muitos reconhecimentos, muitos prêmios distinguiram a educação do município de Farroupilha. Daríamos para dizer de que a régua subiu ainda mais, prefeito? Subiu ainda mais. É um grande desafio a gente manter a qualidade da nossa educação. E é importante a gente dizer que a qualidade da educação ela não é fruto do acaso. Ela é fruto de muito trabalho, de investimento, de dedicação dos nossos professores, os nossos diretores, todos os nossos servidores das escolas e também a comunidade escolar, principalmente através das famílias. A gente percebe que onde as famílias se envolvem, a gente consegue ter um resultado ainda melhor na escola. Mas falar da nossa parte, que é a parte do investimento e da prioridade da educação, não como um discurso, mas como uma ação prática. Enquanto a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que o município tenha que investir 25% do seu orçamento em educação, em Farroupilha a gente investe mais de 30%, 32%, 33%, 34%, dependendo do período do ano que a gente faz de investimentos. É praticamente um terço do orçamento do município. Isso, praticamente um terço do orçamento do município vai para a educação. E é esse investimento adicional que acaba gerando resultados positivos. E nós tivemos diversos reconhecimentos durante o ano de 2025. A gente teve o reconhecimento do governo do estado através do Alfabetiza Tchê, que são das séries iniciais. Tivemos o troféu MEC da Educação Brasileira, que a secretária Flávia, junto com os membros da Santa Cruz, foram buscar lá em Brasília. Nós tivemos o troféu Leonel de Moura Brizola, que foi entregue na Assembleia Legislativa. A gente teve o prêmio de melhor educação do Rio Grande do Sul, que foi concedido pelo Instituto Áquila, junto com o Grupo Bandeirantes, e também estar entre os três melhores municípios com a melhor educação do Brasil, que a gente buscou também esse reconhecimento junto com o nosso vice-prefeito, Dr. Tiago Brunet, lá em Brasília. Então foi um ano de muitos reconhecimentos que se soma ao que a gente tem do nosso último IDEB, né? Que entre as 10 escolas do Rio Grande do Sul, com o melhor IDEB para os anos iniciais, 5 são aqui do município de Farroupilha. Metade em Farroupilha. Metade são daqui. Então a gente quer agradecer a todos os servidores envolvidos, aos estudantes, aos pais, às famílias, aos nossos professores, que é quem fazem a educação no dia a dia e que conquistam esses resultados. E, Leandro, agora o desafio é justamente a gente manter essa régua alta, como você disse no começo. Para vocês terem uma ideia, o tamanho da nossa rede pública municipal. Hoje a gente tem, entre educação infantil, 2.144 e 7.836 no ensino fundamental, 9.980 matrículas. Falta 20, né? Para 10 mil matrículas aqui no município. Isso que a gente não está considerando as matrículas dos centros de atendimento e atenção integral, que daí também nós teríamos mais 1.000 matrículas, que são as mesmas crianças, mas que daí possuem uma matrícula na escola e uma matrícula também no centro de atendimento integral. Então nós temos aí uma rede de mais de 10 mil matrículas aqui no nosso município, de em torno de 10 mil crianças matriculadas, e que é também um pouco do que a gente tem percebido, que até mesmo uma parte das famílias que se utilizavam de educação da iniciativa privada migraram para o município, considerando também a qualidade do ensino que a gente tem aqui na nossa rede pública municipal. E agora esse desafio é nós justamente
criarmos novas vagas e também termos ferramentas para que nós possamos continuar melhorando esses nossos índices de educação. Por isso, depois de mais de 30 anos em que Farroupilha não construía uma nova escola de ensino fundamental, a gente então anunciou no dia do aniversário do município, dia 11 de dezembro, uma nova escola de ensino fundamental aqui para Farroupilha e com turno integral, ou seja, a criança vai lá de manhã, terá o seu turno normal e depois no turno inverso terá então também toda a parte da educação integral, de período integral, com diversas oficinas, atividades complementares, para que a gente possa continuar tendo bons resultados e continuar melhorando os nossos posicionamentos na educação da nossa região, do estado e também do país, como vem sendo sempre um destaque. Então a gente se sentiu desafiado por todos esses resultados e também pela necessidade de criar novas vagas, e eu tenho a percepção de que se acertou até agora, fazendo investimento nos professores, nos nossos servidores, mas que era o momento de nós termos uma nova escola e o bairro América receberá essa nova escola que iniciará suas obras em 2026. Com certeza. Prefeito, vamos para a área da saúde, também a área da saúde com bons investimentos ao longo do ano passado. Nós tivemos 2 grandes equipamentos que iniciaram no ano passado e que possivelmente poderão ser entregues até o final do ano, que é as obras do novo posto de saúde central, aliás, um dos mais modernos, o mais moderno da região e um do estado também, e também tem o Centro de Reabilitação de Fisioterapia aqui na Avenida Armando Antonello, que também está em construção. 2 equipamentos muito importantes, né, prefeito? Muito importantes. Aqui na saúde eu quero destacar principalmente a contribuição do meu vice-prefeito, Dr. Thiago Brunet, médico, que nos auxilia com o seu conhecimento técnico e com a convivência de todos os dias para que nós possamos acertar cada vez mais nessa importante área do nosso município, que é a saúde pública. E aqui também, Leandro, eu quero dizer que não é só discurso dizer que ela é a nossa prioridade, porque nós também teríamos aqui a obrigação de ter 15% do nosso investimento do orçamento na área da saúde. E a gente investe 21%, 22% do nosso orçamento para que nós possamos ter o atendimento às necessidades básicas dos farroupilhenses nessa importante área de atuação do nosso governo. E aqui também, Leandro, quero dizer que a gente teve os 2 principais compromissos do nosso plano de metas e ação, né, que a gente vai mostrar aqui, para quem lembrar do período de 2024, eram 2 compromissos na área da saúde e um na educação. Olha só, o primeiro é construir um novo posto de saúde central, que nós estamos em execução durante o ano de 2025 e que possivelmente será concluído agora durante o ano de 2026. E na educação, construir uma escola de ensino fundamental de tempo integral. Então, são os 2 principais compromissos que a gente tem na saúde e na educação que nós estamos cumprindo desde esse nosso primeiro ano. E tinha também aqui implantar o Centro de Atenção à Saúde da Mulher. Esse a gente fez em parceria com o Hospital São Carlos e também com o governo do estado do Rio Grande do Sul, ao qual, através do Dr. Thiago Brunet, tem uma excelente relação com a nossa secretária da Saúde, Arita Bergman, e nós, conversando também com o nosso vice-governador Gabriel Souza, trouxe uma desses primeiros atendimentos aqui para Farroupilha, junto com o centro oftalmológico, que foi mais na parte do final do ano, que também é um novo equipamento que vai para o Centro de Especialidades do Hospital São Carlos. Então a gente tem 2 construções físicas importantes, como você disse, que é o novo posto de saúde central, que o prédio anterior serviu nossa comunidade por 50 anos, mas já não estava mais com o tamanho da necessidade que a gente tem. Até porque Farroupilha cresceu, né? Muito nesse período, né? E nós também temos o Centro Especializado em Reabilitação, que vai absorver os trabalhos do nosso Centro de Fisioterapia, mas num prédio com 10 vezes o tamanho do que nós temos hoje e com outros serviços que também serão oferecidos nesse espaço. E eu queria destacar também, principalmente, essa atuação que a gente tem no laboratório de oftalmologia, ambulatório de oftalmologia que tem no hospital, e também no Ser Mulher, nessa parceria com o Hospital São Carlos e Governo do Estado. A gente sabe, Leandro, que na saúde ela é tripartite. Ela tem a atuação
do município, do estado e da União. E muitas vezes algumas coisas a gente fica amarrados por não ser exatamente a nossa responsabilidade. Mas a gente tem atuado tanto com investimento como também com recursos públicos para que a gente possa enfrentar esses principais desafios da saúde. E todo dia, toda semana, todo mês é momento de fazer novos ajustes e adaptar às necessidades que a gente tem das pessoas. Com certeza. Prefeito, vamos andar um pouquinho mais, tome um gole d'água por gentileza, porque vai secando a boca também, mas eu quero provocar o prefeito também, quero ouvi-lo sobre a área de desenvolvimento econômico, geração de renda também aqui no município. A gente sabe que economicamente não foi um ano bom, o ano passado também, mas o município de Farroupilha se destacou e fechou o ano com um saldo, veja bem, um saldo de mais de 1.000 oportunidades de trabalho. Sempre tem todo mês admissões e demissões. E Farroupilha chegou ao final do ano com um saldo positivo, aliás, muito positivo, né, prefeito? A gente não tem nem o número final, porque aqui a gente tem até novembro. Falta um mês ainda. Então, falta o mês de dezembro ainda, que pode mexer para cima, para baixo, a gente não sabe exatamente, porque o dezembro ele tem muitas contratações de serviços temporários, mas tem desligamentos também. Então, a gente ainda não tem o número fechado, mas até o mês de novembro nós temos 875 oportunidades criadas. É um número excelente para um ano que, como você disse na abertura do programa, não foi fácil, mas que a gente consegue criar novas oportunidades. E eu sei que pode até parecer repetitivo, mas digo de novo a frase: a melhor política social é o emprego. Então nós criamos até o mês de novembro 875 novas oportunidades. E quando eu falo nós, Leandro, é o município de Farroupilha, não a prefeitura. Farroupilha, através das suas empresas, dos nossos empreendedores, são eles que geram renda e geram oportunidades de trabalho. Não é a prefeitura que gera esses empregos. A prefeitura é responsável por gerar um ambiente de negócios atrativo, fértil, um solo fértil, para que os investimentos possam acontecer e os empresários se sintam à vontade para criar novas oportunidades de trabalho. E é nesse sentido que a gente vem atuando. E nós tivemos também, Leandro, diversos anúncios, né? Vamos lembrar aqui o anúncio da Anselme, da Bigfer, da Apollo, da Tecnova, da Seroni, da Antares e tantas outras empresas, ou que estão vindo para cá, ou que estão construindo novos parques fabris, ou ampliando, ou trazendo centros de distribuição. Então tem várias desses investimentos, inclusive, que vão render frutos de oportunidade de empregos diretos agora, no ano de 2026. Só para citar, prefeito, veja o que é o CD, o Centro de Distribuição do Grupo Bigfer, aqui em Nova Milano. Isso, um dos grandes investimentos que a gente tem, junto com esse investimento principal da Apollo, que está sendo feito lá no condomínio industrial Green Tech, né, ali na linha Palmeiro. Tem também um outro investimento da PCP, que a gente vai ter as informações mais detalhadas agora em 2026. Tem grandes investimentos que estão vindo para Farroupilha e que vão gerar oportunidades de trabalho para as pessoas, para elas melhorarem de vida. Ao mesmo tempo, a gente tem redução da concessão de benefícios assistenciais. E a gente entende que isso também é importante, porque tem uma outra frase, né, que pode ser repetitiva, mas o trabalho dignifica o homem, né, dignifica a pessoa. Então a gente entende que quando a gente oferece oportunidade de emprego, a gente dá dignidade para aquela pessoa e permite que através das suas mãos, através do seu suor, ela possa conquistar, inclusive, uma vida melhor. Por isso que muitos procuram Farroupilha, para ter aqui a possibilidade de ter uma vida melhor. E 2025 teve isso e a gente está trabalhando para repetir isso em 2026. Certo. O senhor fala, prefeito, da questão dos incentivos à população. É claro que são incentivos do governo federal. A questão do Bolsa Família, né, prefeito? Sim, nós tivemos... Um deles. Nós tivemos em torno, também o número fechado até novembro ainda, a gente teve em torno de uma redução de 700 benefícios aqui. E você percebe que teve 875 novas vagas de emprego. Então, muito provavelmente são pessoas que deixaram de ter o Bolsa Família para entrar no mercado de trabalho. E isso é extremamente positivo, né? É emprego subindo
e o Bolsa Família reduzindo. Isso é positivo para a economia do nosso município, até porque o rendimento de um salário é maior do que o Bolsa Família. Então as pessoas vão ter melhores condições e vão poder efetivamente melhorarem as suas vidas através dessas novas oportunidades que estão recebendo. Quantos usuários aproximadamente no Bolsa Família em Farroupilha no momento? Aproximadamente? Nós tínhamos, se eu não me engano, 2.500, 2.600 e estávamos na faixa de 1.800. Aqui também então é saldo. Pode ter oscilações, tá? Os 700 é saldo de redução, né? Porque na verdade foram cancelados ou revistos muito mais, mas teve outros que foram concedidos. Sim. Então aqui a gente faz o cálculo do que tinha no começo de janeiro de 25 para o que tinha até novembro, que é o número que a gente tem fechado até então. Sabemos que vai ser uma briga, porque o governo federal está querendo conceder novos benefícios, muito provavelmente em função do ano eleitoral, que acontece agora em 2026. Mas a gente vai continuar trabalhando para poder transformar efetivamente o emprego como a melhor política social. Com certeza. Prefeito, eu estou estendendo um pouco mais esse segmento também, até para que o prefeito possa fazer uma explanação um pouco mais detalhada do balanço. Acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre a questão da assistência social, o Centro de Idosos também, e depois eu já lhe deixo, vamos ver se em 3 minutos a gente arremata isso para fechar esse segmento de balanço. Claro que sim. Aqui eu quero colocar que, na verdade, a gente vem fazendo um trabalho muito importante também na proteção às famílias. Então, a gente teve também uma premiação da FAMURS, que é a entidade que representa os municípios, para o programa Me Respeita, e a nossa primeira-dama Julie também fez a implementação do programa Me Respeita Mirim, que está indo para as escolas do município, inclusive, levando também os ensinamentos para que a gente possa ter um cuidado com a família e a gente possa também reduzir os índices de violência nessa área tão importante. E também, quando a gente fala em família, é importante que a gente possa falar dos nossos idosos. E aqui a gente sabe, ainda bem, né, Leandro, que a gente está vivendo cada vez mais e cada vez com mais qualidade, mas muitas vezes a gente sabe que a idade também chega com a necessidade de acompanhamentos especiais e específicos. Então aqui, um dado que a gente obteve também através dos nossos levantamentos é que no Brasil, de cada 100 jovens de 0 a 14 anos, a gente tem 80 pessoas acima de 60 anos. Agora, aqui em Farroupilha, de cada 100 jovens de 0 a 14 anos, lembra que no Brasil era 80 idosos, né? Aqui é 120 pessoas acima de 60 anos. Então aqui, aquilo que se falava no passado, né, Leandro, que era a inversão da pirâmide etária, em Farroupilha, já aconteceu. Ela já tombou. Ela já tombou e já temos mais pessoas com mais de 60 do que pessoas na idade aí próxima a entrar no mercado de trabalho de 0 a 14 anos. Né? Então já aconteceu essa inversão e ela tem uma tendência a aumentar essa inversão nos próximos anos. A gente vem acompanhando essas informações e, como é o nosso governo, trabalhando de uma maneira técnica, a gente também precisa responder com políticas públicas para o cuidado também dessas pessoas. Então a gente já tem um serviço que é prestado lá no seminário, mas conseguimos um recurso junto ao governo do estado, através do nosso vice-governador Gabriel, para que nós possamos construir um centro-dia da pessoa idosa que já iniciou as suas etapas de construção lá no bairro Belvedere, onde a gente vai poder também atender essas pessoas que necessitam desses cuidados especiais. A gente sabe que se nós não tivéssemos um processo de migração de pessoas tão forte como a gente continua tendo, a gente já teria uma diminuição do número talvez de matrículas da rede de ensino, né, da rede pública municipal, e teria um aumento da necessidade dessas pessoas com mais idade. Não diminuiu, continua aumentando a rede pública, porque tem essa situação que a gente está falando, alguns casos, né? Tem a migração, pessoas que estão vindo para cá, tem pessoas que estão migrando da rede privada para a rede pública, mas pode nos próximos anos haver uma estabilização, quem sabe até uma pequena retração e ter uma maior necessidade também de nós cuidarmos das pessoas depois que têm uma determinada idade. Então nós também consideramos isso e estamos trabalhando essa política pública que também se torna fundamental. Certo.
Primeiro de 4 anos da sua gestão, prefeito, de uma forma geral, ficou dentro do que o senhor planejava junto com a equipe? Foi possível fazer o que se traçou? Ficou alguma coisa? Que avaliação o senhor faz agora, bem à vontade, no geral? A minha avaliação é extremamente positiva, Leandro. Eu entendo que através das parcerias que a gente fez, como é o caso da segurança, junto com Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, a gente conseguiu ter o ano mais seguro da história aqui em Farroupilha, né? A gente optou por apoiar a segurança de quem sabe efetivamente fazer segurança pública, então a gente coloca auxílio permanência, auxilia os quartéis, auxilia com equipamentos do dia a dia para que eles possam desempenhar o seu trabalho. E aqui eu quero, né, em nome do Tenente Coronel Giovanni, do delegado Dr. Fernando, do comandante Stassak, também do Sargento Alain, e em nome deles todos os nossos representantes e também trabalhadores da segurança aqui do nosso município, a gente quer agradecer, mas eu entendo que a gente teve um ano de boas entregas, a gente teve um ano, Leandro, onde mesmo com as dificuldades financeiras que o município vem tendo, eu vou listar aqui algumas, né? A gente entregou pavimentação na FR 222 lá em Monte Ibérico do Segundo, entregou pavimentação da Mário Eli no Cinquentenário, entregou reforma do CREAS no bairro São Luís, entregou o serviço do Ser Mulher no Hospital São Carlos, entregou quadra de areia no Parque dos Pinheiros, entregou a nova ambulância do SAMU, que já estava há mais de 10 anos prestando seus serviços, estava com bastante defeito. A gente entregou a reforma do CRAS no bairro Industrial, entregou asfalto até o salão da comunidade da linha 30, na estrada Henrique Antônio Galafassi, entregou também o asfalto na Paulo Tartarotti, entregou asfalto no Monte Ibérico, lá do 3º distrito agora, entregou as casas do programa Casa é Sua, entregou asfalto na comunidade de Santos Anjos, entregou asfalto ali na linha Julieta, do lado daquele conglomerado de empresas na FR 261, entregou ambulatório oftalmológico no hospital, entregou escadaria no bairro Cruzeiro, entregou mais uma parte de asfalto lá em Monte Ibérico do 2º distrito, em outra via FR 46. Percebam, Leandro, que a gente falou aqui só de entregas. A gente nem está falando de obras iniciadas ou obras em andamento. A gente está falando só de entregas que nós realizamos nesse primeiro ano de 2025. Praticamente todas as semanas e às vezes mais de uma vez por semana, a gente ou iniciou ou fez entrega de obras para a nossa comunidade. Isso tudo buscando recursos aonde eles estiverem. A gente buscou recursos de emenda parlamentar, a gente buscou recursos junto ao governo do estado, junto ao governo federal, porque nós entendemos que para o farroupilhense não interessa a fonte do recurso, interessa que a gente possa ter ações que melhorem a vida das pessoas, que nós possamos celebrar juntos novas conquistas. O ano de 2026 vai ter novos desafios, inclusive na questão da tributação, que a gente pode falar em seguida. Sim. Mas assim, Leandro, eu avalio como um ano extremamente positivo, cheio de desafios, e quando a gente estava planejando para ir para um determinado lugar, acontecia alguma coisa que nos tirava do rumo, mas a gente ia atrás, se empenhava, trabalhava muito e depois a gente voltava a correr atrás, né, das nossas perspectivas de melhoria para o nosso município. Ok, prefeito, obrigado. Nós vamos fazer o nosso intervalo, estendi esse bloco também para que o prefeito pudesse fazer um apanhado geral. Tem muita coisa que a gente não falou também. Na volta, um pouco mais reduzido o segmento, nós vamos fazer uma projeção, então, uma prospecção do ano de 2026. A gente volta em seguida. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão.
saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. A escala 12/36 é uma previsão legislativa para aquele trabalhador que trabalha no mínimo 220 horas mensais. Essa escala permite que, então, se trabalhe 12 horas e folgue-se 36 horas. Um detalhe, essa escala não prevê feriados, não prevê finais de semana, ou seja, você vai trabalhando conforme vai acabando o período de folga. A escala 12/36 é muito importante que, por mais que tenha previsão na CLT, a empresa procure também estabelecer ela junto ao acordo coletivo do sindicato. Ela tem que ter as efetivas folgas, não folgar as 36 horas, pode ser considerado até um dano nocivo à saúde do trabalhador, se acaso realmente ele ficar com alguma doença. Por isso, é importante o efetivo registro e também verificar especificadamente com a empresa se a atividade não é muito rigorosa e venha, nessas 12 horas de trabalho, causar mais danos do que efetivo comprometimento de trabalho.
A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. De volta aqui pela TV Serra com a nossa entrevista do dia. Hoje o nosso convidado é o prefeito municipal de Farroupilha, prefeito Jonas Tomazini do MDB. Aqui nos estúdios o prefeito fez um balanço, uma retrospectiva do que foi o ano de 2025 no segmento passado. Claro que não foi possível colocar tudo. Nos próximos dias nós estaremos convidando aqui um a um os secretários municipais para que eles também possam fazer um balanço mais detalhado da sua pasta e uma projeção do que vem pela frente também no ano de 2026. A nossa entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. E da CSG Pedágio Eletrônico. Qual é a tua forma de pagar o pedágio eletrônico? Não sabe? Confere www.csg.com.br. Veja o jeito que mais combina contigo. Prefeito Jonas, vamos olhar agora, e a gente vai ter muito tempo para conversar ao longo do ano também, uma perspectiva para o ano de 2026. E eu sei que o senhor é muito pés no chão, muito realista. A gente sabe que não vai ser um ano também tão fácil, é um ano que tem um ingrediente eleitoral nacional, quer queira, quer não queira, acaba impactando economicamente também. É um ano de muita instabilidade política, é um ano de muita insegurança com a questão da América do Sul como um todo. Mas o que tem a ver com a Venezuela e nós aqui? Pode ter muito a ver, porque pode afetar economicamente. Enfim, é um ano, climaticamente a gente não sabe o que vem pela frente também. Então me parece que também é um ano bastante desafiador. Mas de uma forma geral, que perspectivas o senhor vislumbra para 2026? Bom, Leandro, eu acho que a primeira palavra você me deixou o gancho agora, que é o que a gente gosta de trabalhar, e tem um pouco do nosso jeito também, que a gente trabalha com perspectivas, né? Porque a gente sabe que muito político trabalha com expectativa, né? E a gente não está dizendo que isso é ruim, mas expectativa é algo mais sonhado, algo mais semântico, que talvez difícil de ser atingido, ou uma meta mais ousada, vamos dizer assim. E a gente trabalha com perspectiva. E com perspectiva, a gente entregou obras desde o nosso primeiro ano de governo. Porque a gente sabe que também tem uma frase que normalmente né? O político vai entregar obras só lá no ano da eleição. Não é o nosso caso. Eu e o Dr. Tiago temos feito um trabalho sério, tendo entregado melhorias que a gente pôde listar há pouco desde o nosso primeiro ano de governo. E agora a gente trabalha justamente com perspectiva, que é algo com possibilidade real de acontecer, muitos deles já com garantia de recursos, com projetos e licenças já emitidas, para que a gente possa realmente conversar e ter a confiança, gerar essa confiança com a nossa população. Falando sobre 2026. Ele realmente tem componentes que o tornam um ano que a gente pode dizer difícil. A gente já teve um ano com muita dificuldade no orçamento dos municípios como um todo em 2025. E eu não vejo muita possibilidade de melhorar agora em 2026. E nós temos mais um fator, que são as transferências do Estado e da União. Não aquelas constitucionais e obrigatórias, porque essas continuam acontecendo. Claro, elas podem ser impactadas e diminuídas pela questão da situação econômica do país, mas elas vão continuar chegando para o município. Agora, nós temos aquelas transferências que a gente chama voluntárias, que é o caso, vamos pegar, o governo federal do posto de saúde, ou do centro de reabilitação, ou o governo do estado de pavimentação, seja nos bairros, seja no interior, das casas do programa Casa é Sua e de diversas outras verbas que a gente recebeu do governo do estado. Elas, a partir do mês de abril, passam a ter restrições em função do ano eleitoral, não para nós, mas para o Estado e para a União. Então isso também afeta as receitas dos municípios para o ano de 2026. Claro, ele não vai mexer lá na despesa corrente, né, aquela que precisa para pagar as despesas do dia a dia, mas pode reduzir a capacidade de investimento dos municípios através desses convênios celebrados entre municípios e Estado e União agora para esse ano de 2026.
A outra situação que a gente tem é justamente a questão econômica / política, né? A gente tem aqui a questão econômica que, como você disse, pode ser afetada por diversos fatores. Agora a gente acordou 2026 com essa questão da Venezuela, que pode sim impactar e pode se tornar em uma situação global, inclusive de alguns desentendimentos das grandes potências mundiais, e isso afeta principalmente as economias mais frágeis dos países ainda em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. A gente tem aqui no cenário interno, no cenário doméstico do Brasil, né? A gente tem impactos na economia em função do próprio processo eleitoral que a gente vai ter, né, na eleição presidencial. A gente sabe que isso acaba impactando também nos anos de eleição. E nós temos também uma reforma tributária que começou as suas consequências agora em 1º de janeiro de 26, embora ainda um período de transição, mas a gente já começa a perceber, né, que conforme ficou definido, o município, que é o ente que menos recebe, né, tem em torno aí de 11, 12% do que é arrecadado de tributos no Brasil, 11, 12% fica com o município, 60% fica com a União e um pouco mais de 20% fica com os estados. E essa reforma tributária, ela vai fazer e concentrar mais recursos em Brasília. Por exemplo, a gente tem um tributo, um imposto que é o ISS, que hoje é do município, ele vai agora para um fundo que vai lá para Brasília, para depois voltar a saber lá que valor aqui para os municípios. Então, isso também é uma preocupação que a gente tem e que iniciou agora em 2026 e que pode afetar ainda mais, né, a questão do orçamento dos municípios como um todo. Agora, Leandro, a gente é realista, né? E nós trabalhamos para poder buscar alternativas. Sabemos das dificuldades, mas vamos continuar buscando recursos para que a gente possa também fazer os investimentos que o município precisa. Sabemos, né, que nada se constrói sozinho, tudo é um trabalho de muitas mãos. Eu e o Dr. Tiago, junto com os nossos secretários, também com o governo do estado, o governo federal, os nossos parlamentares que mandam recursos aqui para Farroupilha, para que a gente possa fazer esses investimentos aqui no nosso município. Prefeito, algo mais que o senhor gostaria de colocar ali? Deixo com os 2, 3 minutos finais à sua disposição e eu deixo aqui uma palavra. Gratidão por esse momento. Obrigado. Nós que agradecemos, Leandro, pela oportunidade de estar aqui na TV Serra e reafirmamos os nossos compromissos. Vou usar lá um pouco da frase do dia 1º de janeiro de 2025, quando a gente teve a posse lá na Câmara de Vereadores. A gente entende que, acima de tudo, a proximidade com as pessoas, ouvir a nossa comunidade é fundamental. A gente sabe, nem sempre vai agradar a todos. Vai ter opiniões diversas e seja qual for a decisão, vai ter alguns que vão gostar, outros que não vão gostar talvez daquela decisão. Mas a gente vai procurar sempre colocar a questão técnica, colocar o carinho com as pessoas e também o aspecto político que faz parte do nosso trabalho do dia a dia. Mas é importante que a gente vai continuar transmitindo para a nossa equipe que nós somos menos autoridades e mais servidores e que a gente vai continuar trabalhando todos os dias para que nós possamos ter novas conquistas e compartilhar com a nossa população. Tem um momento de dificuldades para 2026? Tem, mas também tem muita coisa que a gente começou em 2025 ou que a gente já sabe que vai conseguir executar nesse ano de 2026 e que certamente vai melhorar a vida dos farroupilhenses. O que a gente pode prometer nesse momento é muito trabalho para que a gente possa estar próximo das pessoas, atendendo às necessidades, inclusive estando aqui na TV Serra e conversando com a nossa população, prestando contas desse nosso trabalho e ouvindo os farroupilhenses. Prefeito, deixa eu lhe perguntar, vai ser de férias? Porque o prefeito já completou um ano de trabalho, já tem direito a férias, né? É verdade, ainda não está programado. Mas tá? vai ter, né? Provavelmente uma semaninha, bem rapidinho, um bate-volta e a gente já vai estar de volta, mas ainda não está totalmente definido, mas quem sabe um tempinho ali rápido para recarregar as energias e depois estar de volta. Prefeito, obrigado, um bom 2026, que Deus e Nossa Senhora de Caravaggio, nossa padroeira, continue abençoando para que o senhor possa, da melhor forma, conduzir bem a nossa comunidade, nos conduzir. Obrigado.
Amém. Que assim seja. Feliz ano novo a todos, um bom ano de 2026 e, como disse o Leandro, que Deus e Nossa Senhora de Caravaggio, a quem eu já tive a oportunidade de estar no santuário 2 vezes nesse ano, possa nos abençoar, continuar abençoando nossa Farroupilha e que todos vocês também tenham um bom ano de 2026. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, um abraço e até amanhã. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.